sempre uma ou mais mulheres ao seu redor, facilitando a sua caminhada ou ajudando nessa caminhada. Se a gente vê com outros olhos, a gente vai perceber essa questão. Nós continuamos. Ó, qual foi só colocar isso aqui, ó. Qual foi a ordem do faraó para as parteiras? Os meninos morriam e as meninas podiam viver. Mas o que foi que a gente atentou também? Os meninos morriam por quê? Porque eles podiam ser contingente para aumentar o exército hebreu, né? E lutar contra os egípcios. Só que as meninas viviam, mas lá na frente elas seriam também exploradas. Por quê? Tanto exploradas sexualmente como também de outras formas, porque o trabalho da mulher é múltiplo, né? Então deixar a mulher viva também para o faraó é lucro, né? E a força que é considerada menos, né? Na fragilidade, na fraqueza, em que se dá a libertação, né? Porque as mulheres, então, poderiam ser vistas como inofensivas. E é interessante que Deus, então, ele usa dessa força, né? Ele usa dessa fragilidade, né, dessa força que era oculta dentro da cultura, né, paternalista, aliás, da cultura patriarcal, né, onde predomina a lógica machista. Então Deus ele puxa daquilo que é fraco, daquilo que está escondido, que é a força feminina. E aí é através dessa força em que acontece, né, a vida ela prevalece sobre a morte. A gente percebe. Aí as parteiras, outra coisa interessante que a gente percebeu também. Eles obedeceram o faraó. Primeiro a Deus, não fez o que o faraó pediu. E aí eles se saíram bem, eles deu uma desculpa legal. E as parteiras que faziam parte lá do próprio povo egípcio, né? É delas que saem. Olha como é interessante. A gente percebeu que não são só as hebreias, né, mas também essa capacidade, essa sensibilidade que a mulher tem, né, que a gente percebe que Deus ele se preocupa com isso, né, e usa isso para contribuir com a libertação do seu povo. Historicamente falando, se a gente observar também, são os líderes que colocam na cabeça do povo a questão da inimizade, da raiva, né? Hoje a gente vê várias guerras. Foram os líderes que fizeram isso, porque, como a Hernani falou, as parteiras eram egípcias, mas não tinham ódio aos hebreus. Então, o que elas fizeram? Elas também se sensibilizaram com a questão e chegaram para o faraó e disseram: a gente não jogou os meninos ao rio, não matou os meninos, porque as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Elas são mais fortes, quando a gente chega lá, elas não esperam pela gente para fazer o parto. Elas já têm seus filhos antes das parteiras chegar. Foi uma desculpa que elas deram para o faraó, mas isso também prova essa questão que o Hernani está falando, a questão da sensibilidade de um povo não ser inimigo. Quem colocou essa questão de guerra, de inimizade, foi o faraó na cabeça do povo, né? E a gente vê aqui no capítulo 2 a ação da mãe e da irmã para salvar Moisés. Foi toda uma articulação. A mãe ficou com Moisés até os 3 meses de idade. Quando ela viu que não dava para esconder mais uma criança no meio do povo, no meio da aldeia, ela colocou ele no cestinho e fez aquela história do rio. A irmã ficou observando ao longe. Quando ela viu que a filha do faraó ia pegar Moisés, toda uma questão histórica aí, de destino e tudo mais, aí o que ela fez? Ela disse: peraí, eu vou chamar uma mama de leite para amamentar esse menino. Né? O que ela fez? Chamou a própria mãe. Então, olha o destino de Moisés. Ele foi amamentado pela própria mãe e ela ainda recebeu a paga da filha do faraó para fazer esse trabalho. Né? E Moisés cresceu junto ao poder. Né? Salvo pela filha do faraó, criado pelo poder. Moisés saiu para ver, conhecer a realidade. Uma aproximação do povo dele. Ele foi, Moisés, o Hernani vai colocar bem essa questão. Moisés ele não estava tão distante da realidade do povo, apesar de ele viver na costa do faraó, mas ele tinha olhos para essa realidade. A gente até debateu um pouco sobre isso, acho que talvez até o João vai frisar isso, porque assim, a questão é complicada de pessoas assim: poxa vida, Moisés vai e mata, né? Então, se for pensar assim, do ponto de vista muito pontual, vai dizer: poxa, ele matou e pronto, né? Então, para se
isso é justificável, né? Matar para salvar outros, né? Se isso é correto. Aí a gente ficou assim, né? Mas aí a gente tem que entender o que está por trás disso, né? Que aí a ideia de Moisés, não, a gente não pode ver como uma questão do ato, a morte pela morte em si, né? Naquele momento. A gente entende que foi uma postura que Moisés passou a assumir a favor do povo, né? E não foi uma coisa pontual, que Moisés estava no palácio, assim também nós refletimos, né? A gente não pensou que Moisés estava no palácio, depois de grande, né, já pronto, aí ele vai caminhando e já aparece aquelas pessoas, né, no caso, se ele não ser massacrado, ele vai e mata. E aí ele começa a se dar. A gente não pensa assim, então pensamos que Moisés já tinha uma vivência, já sabia o que acontecia aquela exploração. Não foi uma coisa pontual, mas foi todo um processo de descoberta, de experiência que Moisés teve, conviver, mesmo no palácio, mas convivia juntamente com o seu povo e não concordava com a exploração que o povo sentia, né? Com relação nas mãos do faraó. Por isso que a gente colocou aqui, ó, se der para vocês verem melhor, processo de continuidade da realidade. A gente quer dizer com isso que Moisés não era tão alienado, né? Ele fez essa continuidade saindo do palácio, se aproximando do povo, né? E indo para dentro do meio do seu povo, vendo a sua realidade. Por isso essa mudança que a gente fala assim. Por isso Moisés mudou, entre aspas, de lado. Ele também talvez nunca tenha estado do lado do faraó. Ele também fala, não pode acabar com